Que sábado em Interlagos, não? Eu nem ia gravar esse vídeo porque eu tô um pouco doente, tô sentindo algumas dores meio estranhas, mas eu acabei me empolgando com todas as atividades de sábado em Interlagos pelo Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, e acho que vale a pena comentar algumas coisas pontuais e que tiveram impactos decisivos no Campeonato Mundial de Pilotos, que é o que ainda está vigente. Além do vice-campeonato de construtores, onde eu já gravei vídeos sobre isso. Acho que é um campeonato bem interessante para você ainda acompanhar. Campeonato esse que agora tem a Mercedes na segunda posição, superando a Ferrari, porque a Ferrari agora só tem um piloto, já que não é possível que o Leclerc esteja disputando a pole em Interlagos como fez nesse último final de semana, e o Hamilton ficando no Q2. É realmente algo complicado. Mas vamos falar da disputa do título. Lando Norris veio para São Paulo para entregar aquilo que se espera dele como agora líder do campeonato. Performance contundente, dominando os treinos de sexta-feira, dominando a corrida sprint e agora contando com a tal da sorte de campeão. Porque esse abandono do Piastri na sprint, isso aí é o primeiro, se bem que não tem vários match points, né? Mas é o primeiro match point, ou o primeiro movimento de xadrez que antecipa um checkmate do Norris. E eu entendo até que nem foi tanto culpa do Piastri, porque era uma situação atípica da pista. Pista molhada, as zebras com água, se bem que, como falaram na transmissão, é o tipo de erro primário, porque você sabe que numa zebra irregular você tem acúmulo de água, como é o caso das zebras de Interlagos, e dessa forma você não deve passar ali. Aliás, mesmo que não fossem as zebras irregulares, diz a lenda e a tradição que os pilotos não devem jogar os pneus na tal da área pintada, porque ali pode estar escorregadio e para o carro perder o controle é 2 por 1. É muito fácil isso acontecer. Não é mesmo, Gabriel Bortoleto? Porque muito do acidente do Bortoleto, que poderia ser ainda mais sério, dependendo do tempo ali, do timing do álbum passando ali, o Bortoleto, com asa aberta, alta velocidade, colocou o pneu na faixa branca, perdeu o controle e teve aquela batida que todo mundo viu. No caso do Piastri, mais ou menos a mesma coisa. E aí a gente vê o menino Piastri, que não voltou bem desde as férias, ele só perdeu pontos, perdeu uma vantagem que era enorme em relação ao Norris. O Norris conseguiu se recuperar, entregou várias performances muito boas, com vitórias no meio do caminho, e agora a gente vê o Piastri numa situação crítica. E eu digo crítica porque a gente está no final do campeonato. Ele pode vencer amanhã tranquilamente em Interlagos, mas ele já começa a trabalhar naquela coisa de ter que descontar pontos do Norris. Se ele vencer amanhã e o Norris chegar em segundo, os dois ficam empatados em pontos e a vantagem é do Piastri pelo número de vitórias. Mas começa a ficar cada vez mais complicado para o piloto australiano, e eu digo infelizmente não por causa do Norris. Eu ainda quero gravar um vídeo falando sobre a trajetória do Lando Norris em 2025, porque se ele conquistar o título mundial, vai ser uma quebra de paradigma muito forte, e olhando para algumas coisas que eu disse ao longo do ano, é até uma jornada de redenção e de recuperação de um piloto que começa um ano tanto quanto bagunçado na sua visão sobre a disputa do título e que vai se reconstruindo e se reformulando de forma consistente. Eu vou fazer essa recapitulação porque teve várias coisas que eu escrevi e falei que apontam para essa mudança de pensamento do Norris e que pode resultar nessa conquista de título, o que seria também importante e emblemático. Mas eu gostaria que o Piastri fosse campeão do mundo pela história que se construiria. Mesmo entendendo que o Piastri tem chances e total potencial de ser um campeão mundial no futuro, esse título de 2025 seria emblemático pela forma, pelo contexto. Ainda ser um piloto novo, ainda está na terceira temporada da Fórmula 1, pouquíssimos pilotos conseguiram o título mundial dentro das suas 3 primeiras temporadas, então seria sim algo importante, seria uma história importante a se contar. E pro Verstappen, hein? Que final de semana horrível o Verstappen está passando em Interlagos esse ano. Ele que gosta dessa pista, ele conhece os atalhos da pista.
para mim, a melhor performance dele foi realmente no ano passado em Interlagos, saindo de 17º e vencendo. Acontece que a Red Bull do ano passado estava bem melhor do que a Red Bull deste ano. E aqui eu volto a pensar aquele detalhe que eu venho batendo nessa tecla há algum tempo. Se você quer saber se o carro da Red Bull está com um bom desempenho, não olhe para a performance do Verstappen. Olhe para a performance do companheiro de equipe dele, seja lá qual for. E o Tsunoda, coitado, brigou com o carro em Interlagos o final de semana inteiro. Tudo bem, eu entendo que existem configurações diferentes para esses carros, que a Red Bull testou alternativas diferentes para chegar num denominador comum para poder obter a melhor performance média. Porém, ao longo de todo o final de semana, o Verstappen vem reclamando da aderência do carro, vem brigando com as condições do carro, com as condições do pneu em relação à pista. E o resultado no treino, se a pior classificação dele em largada de toda a carreira dele, que não envolvesse uma batida, um incidente ou uma normalidade, então isso é muito revelador sobre como essa Red Bull está. A não ser que a Red Bull tenha certeza absoluta que amanhã, eu vou lançar esse vídeo no sábado à noite, a não ser que a Red Bull tenha certeza absoluta que amanhã vai chover cântaras em São Paulo, que Interlagos vai virar um rio, e que eles acertaram esse carro para chuva, salvo essa situação, o Verstappen vai ter que ajustar o carro, ou melhorar o carro, durante aqueles minutinhos enquanto conduz o carro para o pit lane, combinar com metade do grid, inclusive com Williams, Aston Martin e a Haas, que estão muito bem, até mesmo com a Sauber. O Bortoleto teve um final de semana com muitos incidentes, mas o Hülkenberg chegou no Q3, então tem que combinar com esses caras também. E tentar superar uma McLaren que está voando ao longo do final de semana. Tudo bem, o Piastri bateu, mas o Norris dominou todos os treinos, dominou a corrida sprint e está na pole. E o Piastri está largando na 3ª posição, atrás de um surpreendente Antonelli, nem tão surpreendente assim, porque a Mercedes sempre correu muito bem em Interlagos. Eu acho que é muita coisa para o Max Verstappen dessa vez conseguir a façanha de vencer o GP de São Paulo esse ano. Se ele conseguir chegar na zona dos pontos, ótimo. Se ele conseguir chegar entre os 3 primeiros, melhor ainda. Mas por tudo que nós testemunhamos em Interlagos até agora, por tudo que esses carros estão entregando, e principalmente pela sanha, pela fome que o Lando Norris está entregando, eu acho que não tem como tirar essa vitória do Norris, a não ser que algo surpreendente, e uma das grandes variáveis, e esse que é legal do GP de São Paulo, que é ter uma variável sempre influenciando na disputa e no vencedor. Salvo isso, a vitória deve ficar com o Norris. Infelizmente eu não vou assistir a corrida porque a minha vida offline vai pedir que eu vá para um compromisso e eu vou cumprir esse compromisso, apesar de estar meio baleado, com dor no corpo, ainda estou procurando saber o que eu estou sentindo, mas pode ter certeza que vou assistir a corrida durante o domingo à noite, vou me livrar dos spoilers, faço a gravação do vídeo e publico o vídeo na segunda-feira para dar os meus pitacos e comentários, não só sobre o GP de São Paulo, mas principalmente sobre como o campeonato vai ficar. Lembrando sempre que neste momento, Lando Norris, o pole da corrida de amanhã, tem 39 pontos de vantagem para Max Verstappen e vai ficando cada vez mais difícil para o tetracampeão do mundo conquistar esse título. Se tá difícil para o Piastri, e nem tão difícil assim, porque basta o Piastri vencer o Norris chegar em segundo que o Piastri volta a ser líder do campeonato, imagina por Verstappen, que precisava dos pontos da corrida sprint, perdeu vantagem em 3 pontos, tem só mais uma corrida sprint no Qatar, e é o que pode garantir ele alguma chance de título, mas a partir de agora a conta do Verstappen tem que vencer tudo e vencer a corrida sprint do Qatar, com o Norris chegando em segundo em todas elas e em terceiro na sprint do Qatar, para que ele possa ser campeão do mundo. Missão muito difícil, missão muito complicada, mas vamos esperar pelo dia de amanhã em Interlagos. Espero que o domingo seja tão interessante quanto o sábado foi.